Olá galera, tudo bem? Professor Wagner, mais um exercício da Unesp 2017-2018, prova de Física. E essa questão falava um pouquinho sobre ótica, ou melhor, tentou falar um pouco sobre ótica e falava aí sobre arco-íris. Ela dizia o seguinte, um dos fatores que contribuem para a aceitação do modelo atômico proposto por Niels Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros de luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. Nesse equipamento, a luz emitida por um gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma então um estreito feixe que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Essa luz dispersada incide em um detector onde é realizado o registro do espectro. E olha que interessante que acontece nesse exercício. Olha essa figura, cara. Eu tenho um feixe de luz policromática, esse feixe de luz passa pela fenda, ao passar pela fenda, ele atinge um determinado elemento óptico e após atingir esse elemento óptico eu tenho a dispersão da luz. Muita gente diria que a luz apenas divergiu, mas não. Houve separação dos feixes de luz conforme seu espectro, ou seja, conforme seu comprimento de onda. Isso acontece, gente, em um elemento óptico chamado prisma. Toda vez que a luz atravessa um prisma, por causa da diferença de angulação que a luz atinge esse sistema, a gente vai ter a dispersão dessa luz formando o nosso leque de cores, o que dá aí mais ou menos a formação do arco-íris. Como que se forma o arco-íris, professor? A mesma coisa acontece, só que no caso do arco-íris a gente tem uma gotícula de água, que quando a luz atinge essa gotícula, há essa dispersão da luz também. Então um exercício bem simples que permitia que a gente apenas verificasse quais são os elementos ópticos e como que eles interagem quando em contato com a luz. Beleza? Então falou em dispersão luminosa, falou de prisma, certo? O espelho ele apenas reflete a luz, uma lente vai desviar a luz, divergindo ou convergindo, mas nunca vai abrir esse espectro. Tranquilo? Galera, achou fácil, médio, difícil esse exercício? Comenta com a gente volta em breve com outros exercícios para vocês. Valeu! Olá galera, a Unesp continua aí com seus exercícios de física e como não poderia deixar de cobrar, cobrou um exercício aí de elétrica, equipamentos elétricos, ou seja, a utilização de instrumentos de medida elétrica. Um exercício simples, mas que era preciso a gente analisar. Ele dizia o seguinte: para obter experimentalmente a curva de diferença de potencial U em função da intensidade da corrente elétrica I para uma lâmpada, um aluno montou o circuito a seguir, colocando entre os pontos A e B resistores com diversos valores de resistência. Ele obteve diferentes valores de U e de I para a lâmpada. Então aí está o esquema, gente. Considerando que a bateria era de 9 volts e os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, quando o aluno obteve as medidas U igual a 5,7 volts e I igual a 0,15 amperes, a resistência do resistor colocado entre os pontos A e B era de quanto? Pessoal, olha só como que é esse exercício. A gente tem 9 volts na fonte. O primeiro instrumento equivale ao nosso voltímetro, porque ele está ligado em paralelo ao sistema. E ele está marcando 5,7 volts, beleza? Se a gente for verificar esse sistema, 9 menos 5,7 vai dar 3,3 volts, beleza? Então 3,3 volts é a diferença de potencial que sobra para o resistor. Pensando nisso, a gente vai pensar agora na relação da corrente. A corrente é que passa no segundo aparelho. E o sistema é um sistema em ligação em série. E a gente tem 0,15 amperes de corrente, de intensidade de corrente nesse sistema. Logo, fazendo U igual a R vezes I, a gente consegue achar o valor do resistor. Porque a resistência vai ser U sobre R. 3,3 dividido por 0,15, a gente chega a um valor de resistência de 22 ohms, que era o resultado final esperado neste exercício. Beleza? Um exercício bastante tranquilo, básico, relacionado à corrente elétrica e tensão. Beleza? Achou esse exercício fácil, médio, difícil? Comenta com a gente. A gente volta em breve com mais exercícios para você. Valeu! Olá galera, professor Wagner do Física Agora Vai, e a gente deixou por último o exercício talvez mais difícil da Unesp no ano de 2017 e 2018, no vestibular agora do final de ano, que dizia o seguinte, olha aí, define-se a intensidade de uma onda como potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons.
Pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro como beta, que é igual a 10 vezes log da intensidade dividido pela intensidade original, sendo beta dado em decibéis e o I0 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ou seja, potência por área que chega nesse sistema, certo? Continuando no texto. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área seja de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um de seus tímpanos e esteja perpendicularmente à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro igual a 60 decibéis durante 5 segundos, a quantidade de energia que atingiu o seu tímpano nesse intervalo de tempo foi de quanto? Galera, para a gente resolver esse exercício, a gente vai utilizar a lei de Weber-Fechner, que diz o seguinte: beta é igual a 10 log da intensidade original pela intensidade do sistema padrão. O beta é 60 decibéis, o I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Vamos calcular a intensidade sonora desse sistema. Então vai ficar 60, que é igual a 10 log de I dividido por 1 vezes 10 a menos 12, certo? Ou seja, a gente vai calcular o log de 1 sobre 10 a menos 12, que é igual a 6. Então a intensidade vai ser 1. I dividido por 10 a menos 12, que é igual a 1 vezes 10 a sexta. Da equação a gente tem então que I é igual a 1 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Beleza? Partindo disso, a gente sabe que a intensidade é a energia dividido pela área vezes o tempo. A gente tem que a intensidade é de 1 vezes 10 a menos 6, a área é 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados e a variação de tempo é de 5 segundos. Okay? Então a quantidade de energia que atingiu o tímpano fica determinada por 1 vezes 10 menos 6, que é igual a energia, dividido por 6 vezes 10 menos 5, vezes 5. Resolvendo o sistema, isso vai ficar 30 vezes 10 menos 5, passa multiplicando, fica 30 vezes 10 menos 5 vezes 1 vezes 10 menos 6, ok? Que isso vai dar 3 vezes 10 a menos 10 joules. Então deixei aí para você ver aí a resolução passo a passo desse sistema, que foi talvez considerado o exercício mais complicado da Unesp nesse ano. Você achou fácil? Médio? Difícil? Era um exercício que ele te deu toda a equação, te deu a forma, era só substituir e trabalhar com potência. Curtiu? Gostou do exercício? Comenta com a gente volta em breve com outros exercícios para você. Valeu!